Olá galera, tudo bem? Meu nome é Felipe Brasileiro e hoje vou compartilhar com vocês uma palavra bem rapidinho e o tema é os pequeninos. A referência bíblica é Mateus 11, 25. Mateus capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Se pesquisarmos na Bíblia a palavra pequeninos, na Bíblia digital, a gente vai ter várias referências de Jesus falando dos pequeninos. E podemos observar que Jesus demonstra um carinho profundo e uma atenção peculiar a esses pequeninos. Mas a pergunta, quem são esses pequeninos? Esses pequeninos somos eu e você. Os pequeninos não são somente as crianças, são pessoas de todas as idades. Esses pequeninos são os verdadeiros herdeiros do reino dos céus. Os pequeninos, eles são humildes, não cedem à arrogância e à avareza, se sentem incomodados com a necessidade de mais compaixão. Eles aprenderam a serem amorosos, servos, prontos a ajudar, a dar sua vida por amor a Jesus. Eles aprenderam isso não por uma sabedoria humana, não simplesmente por uma influência humana. Nem foi pela influência dos desejos egocêntricos ou sob uma motivação egoísta. Do tipo aquela frase, né? Se eu fizer o bem, recebo alguma recompensa. Não. Eles aprenderam a sabedoria, as virtudes louváveis, as virtudes dos céus, pois eles nasceram do Espírito. Esses são os pequeninos. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus fala assim, resumidamente, né? Ai daqueles que tocarem, que violentarem esses pequeninos, porque os seus anjos continuamente estão vendo a face de Deus. Isto é, esses pequeninos, eles têm uma relação espiritual muito profunda com Deus. Tá, mas eu não quero espiritualizar aqui o assunto, dizendo para você que se você não for espiritual, você não é um pequenino. Na verdade, todos nós que estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo, nosso espírito está vivo, de certa forma somos sim espirituais. Mas não queria me alongar nessa palavra, não queria me delongar nesse assunto espiritualidade, mas me ater à característica de ser pequenino, de ser esse pequenino. Porque olha só, o pequenino, esse verdadeiro pequenino em Cristo, ele tem essa atenção, essa atenção peculiar, a atenção peculiar de Jesus. Se você se encontra, né, se eu e você, se alguém se encontra num esforço brutal e parece nunca dar efeito, tipo, sempre tenta amar, tenta perdoar, tenta ser virtuoso, mas nunca consegue, ou parece que nunca consegue. C.S. Lewis fala assim, que se no nosso esforço de amar ao próximo, de perdoar, a gente parece ser um esforço em vão, pelo menos tente, pelo menos finge até que isso seja verdade. Mas ele está falando isso de um esforço mental, até que você se convença. Mas logo depois ele fala que existe uma diferença entre a natureza humana e a natureza de Cristo. Na natureza humana, a gente vai estar sempre lutando, sempre degladiando para tentar ser melhor. Na natureza de Cristo, nós somos os pequeninos onde o amor, o servir ao próximo, o perdoar, é da nossa natureza. Pertence a nós essa qualidade, essa virtude de amar e perdoar. E isso flui naturalmente, pelo menos deveria fluir naturalmente. E talvez a raiz do problema, a raiz que impede da gente ser realmente esse pequenino, se ter essa virtude de amar e perdoar naturalmente, talvez seja o desejo de ser grande, o desejo de ser louvado, ou de repente essa pessoa não cedeu ao novo nascimento, verdadeiramente. Porque Jesus fala para aquele fariseu, para aquele mestre da lei chamado Nicodemos, que está escrito, esse episódio está escrito no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus fala para Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Mas Nicodemos pergunta para Jesus, como assim nascer de novo?
Eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala, olha, se eu falo para você de coisas terrenas, coisas simples e você não entende, quanto mais eu falar das celestiais. Ou seja, o fato de nascer de novo, o fato de nascer do Espírito, só é compreendido se a gente for realmente nascido do Espírito. Se a gente for esse pequenino. Porque olha só, voltando ao capítulo 11, versículo 25 de Mateus, Jesus fala, graças te dou, ó Pai, porque você revelou estas coisas somente aos pequeninos. Então existe a natureza de Cristo, coisas reveladas que só são para os pequeninos. Existe uma revelação especial para os pequeninos. A revelação desse caráter amoroso, perdoador, essas virtudes que fluem naturalmente, o ser humilde. Essas coisas foram reveladas somente aos pequeninos. Somente os pequeninos compreendem a facilidade e a naturalidade de andar em amor, em perdão e nessas virtudes celestiais e talvez em milagres também. Enfim, não vou entrar no assunto de milagres e o andar sobrenatural. Isso deixo para outro assunto. Mas prosseguindo sobre os pequeninos. Há coisas que requerem o esforço de plantar, regar, cultivar e colher, certamente, né? Mas a gente está falando aqui de natureza, de virtudes que deveriam fluir livremente, prazerosamente, né? Se a gente está se esforçando muito para andar segundo o caráter de Cristo, alguma coisa está errada. Alguma motivação ali que não é a motivação em Cristo, a motivação pura, está te atrapalhando a ser esse pequenino. Porque se você é o pequenino, você simplesmente é. Você não precisa se esforçar para ser um pequenino. Entende? Isto é, o fato de você se esforçar muito para ser um pequenino já é um erro. Talvez você tenha se preocupado tanto em ser grande, tanto em aparecer, tanto em querer ser visto, tanto em querer que as pessoas te honrem, ou não sei qual seria a sua motivação que tem te atrapalhado a ser esse pequenino, a fluir na sua identidade de pequenino. E talvez essas virtudes estão se esvaindo, a serenidade foi subjugada pela ira ou pelas críticas. Enfim, o meu convite hoje é que se você está nesse caminho de dificuldade em influir na sua identidade de pequenino, que você volte atrás nesse caminho de desejo de grandeza, entre aspas. Que você se arrependa e volte a esse descanso dos pequeninos, a essa proteção que somente tem os pequeninos. E repito o versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, quando Jesus fala, Pai, Senhor do céu e da terra, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então o que eu desejo para você nesse dia é que você deseje fluir na identidade em Cristo, de ser um pequenino, de simplesmente viver as virtudes, viver as revelações que somente Deus revela aos pequeninos. E saiba que isso vai fluir de modo natural. Não vai ser na força do seu braço, não vai ser nas suas preocupações de querer ser alguma coisa, de querer fazer alguma coisa. A virtude de ser pequenino é uma virtude que flui naturalmente naquele que é pequenino. Então desejo para você um ótimo dia e que espero que essa palavra tenha te edificado, tenha te feito se mover de forma contrária a qualquer intuito ou desejo egocêntrico ou qualquer coisa que te afaste da plena natureza que Cristo conquistou para você, que você já tem em Cristo. Um abração. E agora, pessoal, gostaria de compartilhar com você, que chegou até o final dessa mensagem, compartilhar uma música espontânea que surgiu enquanto eu escrevi essa mensagem e gostaria de compartilhar de coração com vocês.
consciente do que fez por mim. Não me abrigo no sol mais. Pequenino eu sou, mas consciente do que fez por mim. Não me abrigo no sol mais. Debaixo de tuas asas encontro teu sim, descanso. O teu sim é descanso. Pequenino eu sou, mas consciente do que fez por mim. Não me abrigo no sol mais. Debaixo de tuas asas encontro teu sim, descanso. Debaixo de tuas asas encontro teu sim, descanso. 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 A luz da tua face derramando em mim. Descanso. A luz da tua face derramando em mim. Descanso. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Galera, eu tenho um recado para vocês. Nós vamos iniciar um novo projeto ligado ao podcast, que vão ser vídeos que vão passar no nosso canal no YouTube. Então eu venho pedir para que vocês entrem no nosso site, na área de Fale Conosco, ou mande um e-mail para nós em poucaspalavrascast@gmail.com com as suas dúvidas sobre os episódios que foram lançados, qualquer um dos episódios, dúvidas, questionamentos, ou até mesmo se você tem alguma contribuição para dar sobre o assunto que nós falamos. Que no final de cada mês nós vamos fazer um vídeo explicando, respondendo essas dúvidas e compartilhando as contribuições que vocês derem pra gente como uma forma de feedback mais direto para vocês. Então a gente espera que vocês mandem pra gente, contribuam, compartilhem conosco para que a gente saiba, tenha um feedback de vocês de como está sendo e de quais dúvidas vocês têm tido, de quais questionamentos têm sido gerados em vocês, quais testemunhos que vocês querem passar para nós, para que a gente possa compartilhar de uma forma mais ampla e um pouco mais pessoal com vocês também. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por LTK Mídia.